eu quero convidar os irmãos, por favor, para abrirem as suas Bíblias num livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 a 6. Esse é um dos textos, uma das passagens, uma das porções mais conhecidas do Antigo Testamento, no caso do livro do profeta Jeremias, e é sobre esta passagem bíblica que nós buscaremos refletir na noite de hoje. Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos agradecer a Deus e, como temos o hábito, vamos lhe pedir para que nos abençoe. Como, obviamente, nós precisamos da bênção de Deus, da direção de Deus, da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, nós também precisamos dela, da presença de Deus nesse momento, e vamos pedir ao Senhor, gracioso que é, bondoso que Ele venha falar ao nosso coração e venha nos instruir nesse momento. Senhor, nós queremos engrandecer o Seu nome, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos irmãos, pelos filhos, pais, avós, netos, tios, sobrinhos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo que aqui se encontram. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Nela nós pudemos ver a sua grandeza, o Senhor agir, o Senhor nos sustentar, o Senhor nos preservar, o Senhor nos guardar. E obrigado porque se chegamos até aqui é porque a sua bondade nos trouxe, é porque o teu Espírito nos acompanhou, é porque a sua bondade de algum modo nos cercou. E agora, Senhor, que nós acabamos de ler um trecho importante da sua palavra, te pedimos que, assim como tu conduzistes o culto até esse momento, que o Senhor continue a conduzi-lo por meio do seu glorioso, santo e eterno Espírito. Abençoe-nos nesse momento e que, por favor, o Senhor nos ajude, ilumine o nosso entendimento, de modo que possamos compreender a sua palavra, ouvir a sua voz e sermos por ela abençoados da melhor maneira possível. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória do santo, eterno, bendito, único e singular nome, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. Na noite de hoje, com base nesse texto de Jeremias 18, versículos 1 a 6, que acabamos de ler, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema O Deus Oleiro, Jeremias e o Israel Barro. O Deus Oleiro, Jeremias e o Israel Barro. Parece ser um título um tanto quanto estranho, aparentemente, mas é um título, como vocês perceberão, sugerido, inclusive, pela leitura, e à medida em que nós expusermos aqui o texto, a partir de cada um dos pontos dele, vocês verão, nós perceberemos que essas ideias, creio que, inclusive, a partir da leitura, já possam ser aqui percebidas, já possam ser aqui notadas. Mas me permitam, antes de chegar no texto em si, como temos o praxe de fazer, me permitam dar aqui uma breve introdução, pelo menos compartilhar com os irmãos algumas informações introdutórias muito importantes para que nós consigamos absorver da melhor maneira possível o conteúdo que nós aqui estaremos expondo. Então eu gostaria de começar a pregação de hoje fazendo algumas perguntas e dando algumas respostas com base, obviamente, no livro de Jeremias como um todo, a fim de que a nossa mensagem, a palavra de Deus pregada nessa noite, ela possa ser mais
mais produtiva, mais agregadora e mais abençoadora para a nossa vida. E quando falamos sobre o livro do profeta Jeremias, é importante termos em mente algumas informações que vão compor o seu pano de fundo, alguns dados assim chamados nos estudos bíblicos, teológicos e até mesmo acadêmicos como dados de composição. Não todos os dados, mas apenas alguns dados que eu julgo importantes para esse momento. Então, uma primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer e brevemente responder aqui, que é a mais óbvia, é a seguinte: quem escreveu o livro de Jeremias? O livro de Jeremias, nós descobrimos que ele foi escrito por um homem chamado Jeremias, que era profeta e que era filho de um tal de Ilquias, que por sua vez era um homem que pertencia à linhagem sacerdotal. E essa informação nós já descobrimos logo de cara em Jeremias capítulo 1 e versículo 1, ou seja, no primeiro versículo do livro do profeta Jeremias. Mas em segundo lugar, quando Jeremias escreveu o seu livro? Quando? Ao que tudo indica, o livro de Jeremias ele foi escrito pelo profeta Jeremias aproximadamente entre o 7º e o 6º séculos antes de Cristo. Aliás, alguns estudiosos, eles situam esse período mais precisamente entre, por exemplo, os anos de 627 a 580 antes de Cristo. Isso nos leva a uma terceira pergunta também importante para entendermos o cenário desse texto que nós acabamos de ler, que é a seguinte: em qual contexto o livro de Jeremias foi escrito? Bem, o período em que o livro do profeta Jeremias ali foi escrito e o período em que o próprio Jeremias viveu e escreveu, portanto, o seu livro, ele foi um dos períodos, digamos que mais conturbados, mais problemáticos, mais caóticos da história judaica, em termos políticos, em termos morais e também, por que não dizer, é claro, sobretudo em termos religiosos. Em termos políticos, nós sabemos que a Síria, a Babilônia e o Egito, por meio de diversos conflitos entre si, sobretudo, claro, conflitos bélicos, conflitos envolvendo exércitos, estas eram potências que estavam alternando o poder nessa época em termos históricos. Mas em termos morais e religiosos, também sabemos que o pecado dos judeus ele havia sido algo tão grave, tão hediondo, tão complicado aos olhos de Deus, que acabou fazendo com que Deus entregasse o seu povo nas mãos dos babilônios, e em razão disso, Judá acabou sofrendo o sabor amargo do cativeiro babilônico, que, segundo alguns estudiosos, se deu em algumas levas, 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C. e 582 a.C. Alguns estudiosos citam apenas duas dessas três datas, outros três datas e outros, como eu acabei de fazer agora, citando 4 datas. Então, percebamos que Jeremias viveu e profetizou em algum momento antes e durante o período do cativeiro babilônico. Portanto, um período muito tenso, muito conturbado, muito problemático, muito caótico, como dissemos, em termos morais, em termos políticos, em termos religiosos e assim sucessivamente. Então, diante dessas perguntas que fizemos, uma última pergunta, ela vem aqui a calhar e que vai esclarecer melhor ainda o contexto desse livro e, sobretudo, do trecho de Jeremias que lemos no capítulo 18, versículos 1 a 6. E a última pergunta que eu queria fazer nesse momento é a seguinte: por que então Jeremias escreveu o seu livro? Por quê? Com qual razão? Com qual motivo? Um dos propósitos principais, meus irmãos, pelos quais Jeremias escreveu o seu livro, foi registrar os alertas, as advertências e as admoestações do Senhor, as exortações do Senhor que o Senhor fizera a Israel, a Judá, prevenindo-a quanto ao desastre espiritual e quanto à destruição nacional que poderia vir sobre o povo, que poderia se abater sobre o povo, caso, por exemplo, Judá não se arrependesse dos seus pecados, não se convertesse e não voltasse o seu coração para Deus. E como Judá acabou não dando ouvidos à voz do Senhor,
Então, o povo acabou sofrendo as amargas experiências, as amargas consequências dos seus pecados no assim chamado cativeiro babilônico. Bem, é em meio a todo este cenário, de novo, caótico, tempestuoso, complicado, complexo, que se encontra o texto que nós acabamos de ler de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. A propósito, e falando um pouco mais sobre alguns detalhes presentes em Jeremias 18, versículos 1 a 6, a Bíblia é um livro, você já deve ter percebido isso, que a Bíblia é um livro muito rico em analogias, em comparações, em figuras, em imagens, em metáforas, em representações e em símbolos, em simbologias de uma forma geral. Nós vemos muito isto, não é? Quando nós lemos a Bíblia, desde as suas primeiras páginas, em Gênesis, até as últimas, como lemos agora há pouco na Escola Bíblica Dominical, envolvendo Apocalipse, capítulo 21, por exemplo. E uma das comparações mais belas, meus irmãos, e mais interessantes que nós encontramos na Bíblia, e particularmente nesse texto de Jeremias 18, versículos 1 a 6, que nós acabamos de ler, é a comparação entre o Deus oleiro e o Israel ali presente, que é comparado ao barro, ou seja, o oleiro é comparado ali a Deus e Israel, por sua vez, é comparado ao barro. Então, tendo em mente esse tipo de comparação, como nós já adiantamos, eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema o Deus oleiro, Jeremias e o Israel barro. E eu espero que Deus use essa mensagem de algum modo para nos instruir nos seus caminhos, para edificar a nossa fé e, sobretudo, para glorificar o seu santo, eterno, glorioso e sublime nome. Mas, porém, aqui, quando a gente analisa esse texto, me permitam então destacar 3 personagens importantes que já ficaram claros, entendo eu, pelo título que nós mencionamos aqui. Então, para que nós possamos falar sobre esse tema que nós propusemos, vamos ver então alguns fatos que nós podemos aprender nesse texto sobre Deus, sobre Jeremias, o profeta Jeremias, e também, por último, sobre Israel. Comecemos falando sobre Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, de Jeremias 18, versículos 1 a 6, a nossa mensagem irá se basear sempre nele. Quando formos, eventualmente, para outros textos, poderemos citá-los aqui e acolá, mas a ênfase toda será sempre Jeremias 18, versículos 1 a 6. E esse texto que lemos nos permite aprender pelo menos 3 fatos sobre Deus. 3 fatos, 3 verdades importantes sobre Deus. O primeiro fato que eu aprendo aqui, meus irmãos, sobre Deus, é que Deus toma a iniciativa de se revelar. Quando há alguma revelação sobre Deus, quando há algum elemento conhecido acerca de Deus, quando podemos adquirir determinadas informações sobre a divindade, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, assim por diante, enfim, quaisquer coisas acerca da divindade, quando nós as conhecemos, nós só as conhecemos porque Deus tomou a iniciativa de se revelar, ou, para sermos mais precisos, tomou a iniciativa de se autorrevelar. Vamos ver isso no texto? Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Perceba que é a palavra do Senhor, e por que não dizer o Senhor da palavra, que vem a profeta Jeremias, que vem a Jeremias. Observe, portanto, meu irmão, que foi Deus quem tomou a iniciativa de se revelar a Jeremias, e não Jeremias quem tomou a iniciativa de conhecer a Deus, de descobrir Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus e alguma coisa do gênero. E isto significa dizer que quando o homem aprende algo sobre Deus, quando o homem ele descobre alguma informação sobre Deus, quando o homem fica sabendo de alguma verdade sobre Deus, e quando o homem toma conhecimento, por exemplo, acerca de algum atributo de Deus, o homem só consegue fazer isso não porque ele seja capaz, não porque ele seja espiritual, ou porque ele seja culto, ou porque ele seja inteligente e alguma coisa do gênero, mas porque Deus tomou a iniciativa de se revelar ao homem.
Em outras palavras, nós só conseguimos conhecer a Deus porque Deus, de forma condescendente, de forma graciosa, de forma misericordiosa, de forma generosa, Ele desceu até nós, Ele veio até nós e Ele se mostrou a nós. Se Deus não tivesse feito isso, meu irmão, minha irmã, nós permaneceríamos para sempre na ignorância e nas trevas. De modo que tudo que nós conhecemos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, experiências que tenhamos com Deus, que tivemos, estamos tendo ou teremos, tudo isso parte do próprio Deus. É o próprio Deus quem toma a iniciativa de se autorrevelar em todos esses contextos. Mas isso nos leva a um segundo fato sobre Deus, entre os três aqui citados, que é o seguinte: o segundo fato que eu aprendo sobre Deus nesse texto é que Deus fala. Deus fala. Vejamos isso no versículo 2, Jeremias 18, 2, onde Deus traz algumas orientações para o seu profeta, e aí nós encontramos o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus está falando com Jeremias. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Perceba que, além de Deus tomar a iniciativa em se revelar, Deus fala a Jeremias, ele se comunica ali com ele e ele lhe esclarece determinados pontos acerca da sua vontade, isto é, acerca da vontade divina, da vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, me permitam dizer o seguinte: um dos fatos mais gloriosos, mais maravilhosos, mais estupendos sobre Deus que nós encontramos nas Escrituras é o fato de que o Deus da Bíblia fala. É uma coisa interessante. E a Bíblia, ela nos ensina, curiosamente, várias verdades sobre esse Deus que fala. Perceba que, por exemplo, quando Deus fala, ele cria. Em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja, e aquilo que Deus ordenou com a sua voz simplesmente aconteceu. Quando Deus fala, ele também instrui. Tanto em Êxodo, no capítulo 20, quanto em Deuteronômio, capítulo 5, quando Deus concede os 10 mandamentos para o povo de Israel, percebamos ali que Deus instrui os israelitas a se relacionarem com ele, Deus, e também a se relacionarem uns com os outros, com o próximo e assim por diante. Mas observemos também que quando Deus fala, ele gera vida, ele produz vida. O Salmo 29, 9, por exemplo, diz que a voz do Senhor faz parir as cervas. Ou seja, ali gazelas e todos os demais animais do contexto, não apenas estes, eles geram vidas porque Deus lhes ordena, porque Deus fala, conforme o Salmo 29, 9. Mais adiante, percebamos ainda no Salmo 29, outra verdade importante sobre a voz de Deus. Quando Deus fala, Deus também destrói. Ele pode destruir. O Salmo 29, versículo 5, diz que a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Mas também percebamos que quando Deus fala, ele desbarata os inimigos do seu povo, no presente caso do povo de Israel. Aliás, Isaías no capítulo 30 e versículo 31, ele vai dizer que com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que na ocasião era um dos grandes e temíveis inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Enfim, a voz de Deus, percebamos que a voz de Deus é criadora, é grandiosa, ela é poderosa, ela é restauradora, ela é reveladora, é salvadora, é transformadora e é vivificante. E foi com essa voz gloriosa que Deus se comunicou com seu profeta Jeremias, e com essa mesma voz gloriosa, por meio da sua palavra, por exemplo, que Deus se comunica conosco, que fala conosco na noite de hoje, precisamente falando. Deus continua a falar. E nós somos abençoados porque Deus fala. E ao falar, porque Deus corrige, porque Deus instrui, porque Deus exorta, porque Deus castiga, porque Deus abençoa, enfim, é a voz de Deus que faz a diferença no povo de Deus. Foi essa voz que fez a diferença na vida de Jeremias e na vida de Israel, e essa mesma voz que faz diferença na igreja de Cristo nos dias de hoje, e assim o será para todo o sempre. Mas isso nos leva a uma terceira e última verdade, ou terceiro e último fato sobre Deus, nesse texto,
que agora sim envolve o tema especificamente que nós citamos. E o terceiro fato que eu aprendo sobre Deus nesse texto é que Deus se compara a um oleiro. Deus, em terceiro lugar, se compara a um oleiro. Vejamos isso, por exemplo, poderíamos citar outros versículos, mas, por exemplo, o versículo 6, Jeremias 18, versículo 6, parte A. Deus diz para o povo de Israel: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Meus irmãos, no contexto do Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente Médio, dependendo da posição geográfica em que estivermos no planeta Terra, ele pode ser chamado de Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente Médio, é o mesmíssimo lugar. Mas nesse contexto da antiguidade, uma das profissões mais importantes, entre tantas e tantas outras, é claro, era a profissão do oleiro. O oleiro, ele era um profissional, ele era um artista que tinha muito talento, muita habilidade, muita destreza com as mãos e que, através do barro e da argila, por exemplo, o oleiro ele conseguia formar vários tipos de objetos que eram usados nas casas, usados nos templos, como decoração, no momento das refeições, em tantas e tantas outras ocasiões. E na Bíblia, olha que coisa interessante, na Bíblia, Deus com frequência é comparado a um oleiro. É claro, a Bíblia não surge num vácuo cultural. Israel não cai de paraquedas no contexto do Antigo Oriente Próximo, não. Israel vive num contínuo cultural, num caldeirão cultural com várias outras culturas e religiões e teologias e profissões e características sociais e assim por diante. E no caso do oleiro não é diferente. Então, percebamos que a Bíblia com frequência compara Deus a um oleiro. Aliás, nós vemos isso em vários textos bíblicos, mas para efeitos de economia aqui de brevidade, me permitam citar apenas alguns desses textos. Em Gênesis 2:7, por exemplo, já no início da Bíblia, quando o texto bíblico diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Deus está sendo comparado nesse texto a um oleiro. O oleiro é aquele que mexe com barro. E a partir dele ele vai formar uma série de objetos. Dentre eles, no contexto, o objeto, entre aspas, é o homem. Não é, evidentemente, um objeto, porque depois Deus sopra o fôlego de vida nas suas narinas, ele se torna ali uma alma vivente. Mas perceba que em Gênesis 2:7, já uma das primeiras e mais belas e mais interessantes comparações da Bíblia compara Deus a um oleiro num dos momentos mais cruciais da história, que é quando Deus forma o homem do pó da terra. Mais adiante, já num dos profetas, em Isaías 64:8, o povo de Israel, o próprio povo, compara Deus a um oleiro. Quando diz, por exemplo, ali, nesse texto que citamos, de Isaías 64:8, o seguinte: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, a linguagem do oleiro, que mexe com barro, que mexe com argila, que mexe ali com vasos e outras coisas, é uma imagem muito comum na Bíblia. E nós vamos ver que não é só no Antigo Testamento, no Novo também. Mas depois, indo um pouco mais adiante ainda, em outro livro considerado profético por nós cristãos evangélicos, mais precisamente em Lamentações 4:2, Deus novamente é representado como um oleiro quando o texto bíblico diz, por exemplo, o seguinte: os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. E por fim, no Novo Testamento, Paulo, em Romanos 9, versículos 20 a 24, talvez o texto mais famoso onde essa comparação está presente, ali Paulo também compara Deus a um oleiro e os vários tipos de pessoas existentes no mundo a vários tipos de vasos, como, por exemplo, vasos de honra, vasos de desonra, vasos de ira e vasos de misericórdia. Então, percebamos que a Bíblia
de forma muito clara e de forma muito consistente, retrata Deus com frequência como um oleiro. E por quê? Porque assim como o oleiro tem a capacidade e a habilidade de criar, de moldar e de transformar o simples barro em vários e diversificados tipos de objetos, da mesma forma, Deus tem um incrível poder de agir na história, na vida das pessoas e também na sua criação, da qual eu e você fazemos parte, da qual eu e você somos parte. Bem, mas tendo em mente tudo isso que eu acabei de dizer, nós podemos então aprender pelo menos duas lições sobre o Deus oleiro desse texto de Jeremias 18, versículos 1 a 6. Em primeiro lugar, observemos que o Deus oleiro, ele tem o Israel barro nas suas mãos. Por isso que foi importante nós traçarmos essa brevíssima comparação e darmos essa breve explicação, por mais que esse texto seja conhecido em geral dos cristãos, mas para que a gente entenda melhor aquilo que Deus quer nos transmitir por meio desse texto. Então, em primeiro lugar, o Deus oleiro, ele tem o Israel barro nas suas mãos. E aqui é interessante também vermos que, assim como Deus é comparado ao oleiro, como deixamos muito claro, da mesma forma Israel é comparado ao barro, já adiantando esse ponto que eu penso que tenha ficado claro para os irmãos. Mas vejamos o que diz Jeremias no capítulo 1 e versículo 6, parte B. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Percebam que o próprio Deus se compara a um oleiro e compara o próprio povo dele ao barro, dentro dessa linguagem muito comum no contexto e na cultura do Antigo Oriente Próximo. Esse ponto é muito importante porque o próprio Deus, por meio do seu profeta, usa analogias, figuras, comparações, parábolas, símbolos a partir da cultura. Esse ponto é muito importante, porque embora Deus seja supracultural e ele esteja muito além da cultura, né, visto que ele é Deus, quando Deus quer falar com o homem, Deus como que se transculturaliza, ele entra na cultura humana, à exceção do pecado, é muito importante frisar, para falar as diversas culturas humanas. Então esse ponto também aqui é absolutamente relevante para a nossa reflexão na noite de hoje. Aqui, meus irmãos, o fato do Israel barro estar na mão do Deus oleiro é muito interessante. Essa imagem simbólica significa pelo menos duas coisas, entre outras. Pelo menos duas coisas. Primeiro, a imagem do Israel barro na mão do Deus oleiro significa que Deus, o Criador, ele tem uma relação estreita com Israel, que é parte, obviamente, da sua criação. Então, essa relação entre oleiro e barro aponta para uma relação estreita, um vínculo estreito, uma relação próxima. E segundo, a imagem do Israel barro na mão do Deus oleiro significa que Deus cuida do seu povo. No presente caso desse texto, o povo de Deus é Israel. É claro que Deus faz isso com a igreja, é claro que Deus faz isso com a minha e com a sua vida, mas nesse texto, o texto não fala da igreja, ele fala claramente de Israel. É muito importante que nós tenhamos isso aqui em mente. Ora, quando aplicamos essas duas verdades bíblicas que acabamos de citar para a nossa vida, isso significa dizer, então, que, em primeiro lugar, da mesma forma que Deus se relacionou com Israel, Deus também se relaciona com toda a sua criação. E isto significa dizer, meu irmão, que Deus também se relaciona conosco nos dias de hoje, cotidianamente, no nosso dia a dia. E ele faz isso por meio, por exemplo, da sua palavra, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, por meio da sua igreja, por meio da sua criação, por meio da comunhão entre os santos e assim por diante. Em outras palavras, o Deus de Jeremias, o Deus da igreja, o meu Deus e o seu Deus, é um Deus relacional, é um Deus que não é apático, que não é indiferente aos negócios, circunstâncias, acontecimentos e eventos humanos, mas é um Deus que se relaciona com o seu povo, que se relaciona com a sua criação. Amém? Somente entendendo Deus com esse quesito, por exemplo, é que nós entenderemos por que, por exemplo, Deus faz diversas perguntas nas Escrituras.
Você já deve ter lido isso, já deve ter percebido. Uma das coisas mais interessantes, que eu acho particularmente deliciosas em termos literários, em termos teológicos, e já disse isso em outras circunstâncias para os irmãos, mas uma das coisas mais maravilhosas que eu acho na Bíblia é Deus fazer perguntas. É muito interessante, né? E eu pergunto, por que um Deus que é onisciente faz perguntas? Por quê? Porque talvez ele queira obter informações que dantes não tivesse? Claro que não. Porque Deus ele não tenha um conhecimento cabal, um conhecimento pleno, um conhecimento absoluto? É claro que não. Mas Deus muitas vezes na Bíblia faz perguntas porque ele quer se relacionar com as pessoas. E aí eu posso entender, porque em Gênesis capítulo 3, assim que Adão e Eva pecam, Deus pergunta para Adão, onde estás? Como assim? Como que um Deus onisciente pergunta para o homem finito, pecador, onde ele está? É claro que Deus não quer saber onde ele está, Deus sabe onde ele está, mas Deus quer que Adão fale com ele, que se relacione com ele, que se arrependa, que se comunique com ele, porque o Deus da Bíblia, que é o Deus de Jeremias, o Deus de Israel, nesse texto, o Deus da igreja, é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona com as suas criaturas, e é por isso, por exemplo, portanto, que ele, entre outras coisas, faz perguntas. É uma das coisas mais curiosas da Bíblia, um Deus que faz perguntas, é muito interessante. Mas continuando aqui o nosso argumento nesse texto, em segundo lugar, assim como o Deus oleiro, ele cuidou do Israel barro e o teve em suas mãos, da mesma forma o Deus oleiro cuida da sua igreja, ele cuida desse planeta, ele cuida da nossa vida em particular e cuida de todas as demais coisas. Todas as coisas, meus irmãos, estão nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos de Deus, a minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus, o universo está nas mãos de Deus, o diabo e os demônios estão nas mãos de Deus. Não há nada nesse universo que esteja fora do alcance, do controle e do poder das mãos onipotentes do nosso Deus. Eu e você, aliás, estamos nas mãos desse Deus. Mas isso nos leva a um outro subponto, como nós mencionamos, que diz o seguinte, em segundo lugar, o Deus oleiro, ele é soberano no seu trato com o Israel barro. Deus não apenas tem Israel nas suas mãos, como o oleiro tem o barro na mão dele, ou nas mãos dele, quando ele está fazendo o seu trabalho na confecção de um vaso de barro, de um objeto de argila ou qualquer outra coisa. Não apenas isto, mas, em segundo lugar, o Deus oleiro, percebamos, compreendamos, ele é soberano no seu trato com o seu povo, no caso, o Israel barro. Vejamos novamente o que diz ali, Jeremias 18, versículo 6, parte A. Um ou outro versículo nós vamos repetir, porque ele vai trazer conceitos complementares, e é por isso que nós vamos repetir. Mas aqui, vejamos o que o texto diz. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós encontramos uma singela, mas ao mesmo tempo profunda descrição da soberania de Deus. E o argumento que o Deus oleiro usa aqui é muito claro, é muito óbvio. O argumento de Deus, ele não deixa margem para dúvidas, para nenhuma dúvida aqui. E qual é o argumento que Deus usa aqui? O argumento é muito simples. Assim como o oleiro tem poder total sobre o barro, para moldá-lo do jeito que ele quiser, de um jeito ou de outro, e para fazer com barro o que ele bem entender, o que ele bem compreender, da mesma forma, o Deus oleiro, ele é soberano no seu trato com o Israel barro, que no caso é o povo dele. E aplicando esta singela, mas profunda verdade ao mesmo tempo para a nossa vida, isso significa dizer que Deus é o Criador e que nós somos meras criaturas. Isso significa dizer que Deus é o Senhor e nós somos simples servos. Deus é o Salvador e nós somos simples pecadores necessitados e carentes da sua graça. Deus é todo-poderoso e nós somos seres débeis, frágeis, diminutos, pequenos. Deus é um ser necessário e nós somos seres contingentes.
Deus é todo sábio e nós somos seres ignorantes e estúpidos. Deus, ele é autossuficiente, portanto não precisa de nada e de ninguém, mas nós somos seres totalmente, absolutamente dependentes dele. Absolutamente dependentes dele. E essa metáfora, essa comparação, essa simbologia, essa representação de Deus como oleiro e de Israel como barro, entre outras coisas, nos ensina isso. Bem, mas depois de falarmos um pouco sobre Deus, depois de termos falado um pouco sobre Deus, vamos ver agora algo sobre Jeremias. Esse texto de Jeremias 18, versículos 1 a 6, que lemos, nos permite também aprender aqui pelo menos 3 fatos sobre Jeremias. Primeiro fato, Jeremias recebe a palavra do Senhor. Novamente, Jeremias 1:1 diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Jeremias recebe a palavra do Senhor. Note, meu irmão, que o profeta Jeremias não criou a palavra do Senhor, não elaborou a palavra do Senhor, não inventou a palavra do Senhor, não articulou a palavra do Senhor e não produziu a palavra do Senhor, não foi ele que a fabricou. Em vez disso, Jeremias apenas recebeu a palavra do Senhor. Isto significa, entre outras coisas, significa dizer que o profeta não é um agente ativo que cria a palavra, mas é apenas um agente passivo, ou seja, um receptor da palavra. E, portanto, o profeta, quando profetiza, ele não fala de si mesmo e por si mesmo, mas apenas transmite aquilo que Deus lhe disse, aquilo que Deus lhe mostrou, aquilo que Deus lhe falou, ou aquilo que Deus, enfim, lhe revelou. Meus irmãos, Deus não nos autorizou a adaptarmos a sua palavra, a atualizarmos a sua palavra, a mudarmos a sua palavra ou a revisarmos a sua palavra. Se Deus nos deu a sua palavra, a única coisa que Ele espera de nós é que nós a recebamos, que nós a acolhamos e que nós possamos transmiti-la fielmente, tal como nós a recebemos desse Deus Todo-Poderoso que nos tem a todos nós nas palmas das suas mãos. Amém? Mas isso nos leva a um segundo fato sobre Jeremias. Em segundo lugar, eu também aprendo nesse texto que Jeremias obedece à palavra do Senhor. Jeremias não apenas recebe a palavra, mas ele obedece à palavra do Senhor. Vejamos isso em Jeremias 18, versículos 2 a 3, parte A. Levanta-te e desce à casa do oleiro, Deus falando para Jeremias, e lá te farei ouvir as minhas palavras, versículo 3, parte A, e desci à casa do oleiro. Aqui o texto bíblico nos mostra 2 coisas muito claras, muito transparentes, clarevidentes. Primeiro, o texto bíblico mostra Deus dando uma ordem expressa para Jeremias, desce à casa do oleiro. E segundo, o texto bíblico mostra Jeremias simplesmente obedecendo a essa ordem divina, e aí o texto diz, e desci à casa do oleiro. O texto é muito simples. Deus ordenou, o profeta obedeceu. Tão simples quanto isso. Deus falou, faça, e Jeremias falou, ok, está feito. E esse simples fato, meus irmãos, nos ensina uma óbvia e importante e necessária verdade, sobretudo nos dias de hoje. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E aqui me permitam dizer que é verdade que, por um lado, a Bíblia possui muitos pontos difíceis de entender, como, aliás, o próprio Pedro reconheceu a respeito de alguns escritos, de algumas epístolas do apóstolo Paulo, em 2 Pedro 3,16. Pedro reconheceu, tem coisas que Paulo escreveu que são difíceis. E olha que ele era amigo dele, olha que ele viveu na época dele, ele era contemporâneo, estavam juntos ali fazendo a obra, mas Pedro, que, é claro, não era tão erudito quanto Paulo, naquele contexto ele vai dizer, olha, o que Paulo falou é maravilhoso, mas tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Não é isso? Então é verdade que, por um lado, a Bíblia possui alguns pontos difíceis de entender, isso é verdade. Mas, por outro lado,
É verdade também que existem pontos mais fáceis. Os pontos mais importantes da fé cristã, eles são fáceis de serem compreendidos. Você não precisa ser um gênio, não precisa ser teólogo, não precisa ser um doutor em teologia para compreender os elementos e os pontos fundamentais, rudimentares da fé cristã. Não precisa ser nenhuma pessoa inteligente para isso. Então, diante desse fato, você talvez possa questionar: ah, mas eu não sei se Jesus voltará antes, durante ou depois ali da grande tribulação. E eu respondo: ok, mas você sabe que ele voltará. Então, aguarde a volta de Jesus, deseje a volta de Jesus e anseie pela volta de Jesus, estando preparado para a volta de Jesus. Se ele vier antes, se ele vier durante, se ele vier depois. Isso é um detalhe, o que importa é que ele virá. E todos os cristãos conservadores, bíblicos, concordam que Jesus voltará. Amém? Além disso, talvez você possa questionar: ah, mas eu não sei como explicar a Trindade. E eu te respondo: ok, eu também não sei explicar, nenhum cristão consegue explicá-la, pelo menos não de forma consistente e perfeita e precisa. Então, talvez nós não consigamos explicar a Trindade, mas olha que coisa interessante. Você sabe, por outro lado, que deve amar a Deus acima de todas as coisas e deve também amar o próximo como a você mesmo. Então, ame. Esse é o ponto importante. Meus irmãos, quando nós chegarmos naquele grande dia, isso foi citado um pouco aqui na Escola Bíblica Dominical, Deus não irá nos julgar com base nos textos difíceis da Bíblia que nós não conseguimos entender e não conseguimos praticar, mas irá nos julgar com base nos textos fáceis da Bíblia que nós entendemos, que nós podemos obedecer, mas que preferimos muitas vezes desobedecer, podendo tê-los obedecido. Deus não vai me perguntar: mas, Carlos, por que você não foi inteligente o suficiente para explicar com detalhes a Trindade? Senhor, é um mistério, eu não sei, ok. Mas se ele for nos fazer uma pergunta, onisciente que é, mas dentro daquele elemento relacional que nós explicamos agora há pouco, ele poderá me dizer: ok, Carlos, eu sei que a Trindade não dá para entender, mas você entendeu quando eu disse para me amar acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo? Você entendeu quando eu disse que era para perdoar? Você entendeu quando eu disse que era para pregar a palavra e ser fiel a ela, sem ficar inventando firulas, modismos e tudo? Você entendeu? Sim, Senhor, entendi. Então por que você não praticou? Meus irmãos, Deus não vai nos cobrar coisas difíceis. Ele vai nos cobrar aqueles textos que toda pessoa minimamente inteligente sabe ler, sabe interpretar e sabe exatamente como ela deve se portar. Todos nós sabemos que devemos amar. Todos nós sabemos que devemos perdoar. Todos nós sabemos que devemos congregar. Todos nós sabemos que devemos amar a Jesus e ser seus discípulos. Pois bem, é isso que Deus cobrará de nós. Ele não vai cobrar de nós coisas absurdas, esdrúxulas, ridículas, que não têm cabimento, mistérios. Afinal de contas, se o nome do negócio é mistério, é porque é mistérios. A partir do momento em que eu explico, ele deixa de ser misterioso. Deus não vai me cobrar os mistérios. Ele vai falar: Carlos, mas por que você não obedeceu aquelas coisas que eram claras, límpidas e cristalinas? E que você poderia dizer sim, você poderia obedecê-las, mas você, podendo obedecê-las, não quis obedecê-las. Por que você agiu assim? É isso que Deus cobrará de nós. Mas isso irá nos levar a outro ponto igualmente importante. O terceiro fato sobre Jeremias é o seguinte: Jeremias testemunha o trabalho do Deus oleiro. Acompanhe aqui comigo Jeremias 18, versículo 3, parte B. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui as rodas dentro da olaria, né? As rodas onde, na época de madeira ou de pedra, onde o barro era colocado. Então havia um mecanismo por meio do qual o oleiro ele mexia aquelas rodas, elas giravam, e o vaso ou outros tipos de pratos ou ornamentos, objetos, eram construídos. Então aqui Jeremias desce até a olaria, vai até o lugar onde o oleiro, um homem, está trabalhando, e aí Deus ordena a Jeremias que esteja ali, claro, observando e ouvindo a voz de Deus. E Jeremias diz:
ali no texto. E eis que ele estava, ou seja, o oleiro, fazendo a sua obra sobre as rodas, que são instrumentos típicos de um oleiro e presentes em uma olaria. Aqui nós vemos algo interessante, muito interessante para a nossa vida. Simples, mas ao mesmo tempo profundo e interessante. Perceba que Deus ordenou a Jeremias que descesse à casa do oleiro, e Jeremias, como vimos, obedeceu a ordem de Deus e desceu até a casa do oleiro, até a olaria. E chegando lá, Jeremias observou como o oleiro trabalhava com barro com o auxílio das rodas, conforme nós mencionamos. E Jeremias, ao ver como um oleiro humano trabalhava com barro, ele pôde aprender, então, por analogia, por comparação, ainda que uma comparação finita e humana, ele pôde aprender como Deus oleiro trabalha com o seu povo. E aqui, meus irmãos, vai uma lição muito singela, mas ao mesmo tempo profunda para nós cristãos. Às vezes, ou eu diria muitas vezes, Deus nos ensina algumas das lições mais preciosas da nossa vida, quando talvez nós estejamos observando alguns eventos e situações bem corriqueiras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Às vezes Deus pode usar uma profissão, um acontecimento, um problema, uma tragédia, um animal ou qualquer outra coisa ou situação para, por meio dela, nos ensinar importantes lições de vida. Portanto, não desprezemos os acontecimentos do nosso dia a dia, bons ou maus, porque Deus pode nos ensinar lições preciosas através deles. Esse ponto é muito importante para nós, porque às vezes nós podemos ser tentados a pensar, não, Deus quando fala, ele fala apenas no culto, na hora que o pastor prega, na hora que o irmão prega, na hora que o louvor canta, tem louvores bíblicos, então Deus fala. É verdade que Deus fala, é verdade que Deus está falando agora, é verdade. É verdade que quando abrimos a Bíblia, Deus fala. É verdade que quando vemos um vídeo sobre um estudo bíblico, uma pregação, ou algo do gênero, que seja condizente com as Escrituras, Deus fala. Mas, meus irmãos, Deus também pode falar por meio de circunstâncias e situações bem corriqueiras do nosso dia a dia. Deus pode falar por meio de um simples canto de um pássaro. Pode falar e fala. Pode falar por meio de um simples sorriso de uma criança. Ele pode falar a partir de um cumprimento de um vizinho. Ele pode falar a partir de um problema familiar, conjugal, profissional, por meio de situações corriqueiras da vida, se estivermos atentos, assim como Jeremias numa olaria, e observarmos, podemos, a partir das coisas do nosso dia a dia, vermos a mão de Deus, Deus agindo, Deus instruindo, Deus falando, Deus corrigindo e Deus nos instruindo nos seus sábios e santos caminhos. Portanto, não percamos de vista muitas coisas do nosso dia a dia, porque Deus pode usá-las para nos trazer lições poderosas. Não, Deus vai falar por meio de visões, de anjos, de sonhos. Eu creio que Deus também fala por esses meios, que são chamados meios extraordinários. Mas Deus também fala, percebamos, por meio de situações ordinárias. É o dia a dia. Talvez uma situação que você veja todo dia, e de repente você para e fala, meu Deus, eu nunca tinha reparado nesta situação X. Que é uma coisa que pode ser simples, mas ela ao mesmo tempo ela é acalentadora, ela é instrutiva, é algo que vem de Deus, é algo que de fato fala ao nosso coração, às nossas necessidades e assim por diante. Bem, mas depois de termos falado um pouco sobre Deus e mais um pouquinho sobre Jeremias, me permitam falar agora um pouquinho sobre Israel. E esse texto de Jeremias 18, versículos 1 a 6 que lemos, nos permite aprender também pelo menos 3 fatos sobre Israel. Fatos estes que eu creio que tenham sido já percebidos à simples leitura do texto, mas é importante mencioná-los. O primeiro fato que eu aprendo sobre Israel nesse texto, meu irmão, é que, como já vimos, Israel é comparado ao barro. A esse respeito, Jeremias 18, versículo 6, parte B, diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós quem? Israel, na minha mão, ó casa de Israel. Deus vai dizer ali, Jeremias 18, 6, parte B. Uma das características fundamentais do barro
Existem outras, mas uma das características bem peculiares do barro é a sua plasticidade, ou seja, é o fato do barro ser facilmente moldável, mudado e transformado, especialmente quando ele está úmido, quando ele está molhado. Ele pode ser mudado para lá e para cá. Eu quero fazer uma xícara. Claro, se você tiver conhecimento, né? Se tiver o talento, se tiver a capacidade, a habilidade, você pode pegar e fazer uma xícara. Pode fazer uma caneca, pode fazer um vaso, pode fazer tantas coisas se o barro tiver ali úmido. E essa simples verdade, meus irmãos, nos ensina que tanto Israel no contexto da antiga aliança, quanto nós nos dias de hoje, devemos ter um coração flexível, ensinável e moldável, a fim de que o Deus oleiro nos mude, nos transforme e nos restaure de acordo com a sua gloriosa e poderosa vontade. Mas é importante que sejamos ensináveis, maleáveis e flexíveis para que o Espírito Santo haja na nossa vida e nela trabalhe e também trabalhe por meio dela. Segundo fato que eu aprendo sobre Israel. Israel, por ser comparado ao barro nesse texto, deve ter consciência da sua fragilidade. Outro ponto muito importante nesse texto. Aliás, acompanhe comigo o que diz Jeremias 18, versículo 4, parte A. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, Jeremias desceu à olaria, viu o oleiro trabalhando ali junto com as rodas, e naquele momento em que ele estava vendo, olha Deus trazendo lições, ele viu que naquele momento o barro que estava formando um hipotético vaso ali, ele se quebra. Mas a boa notícia é que se quebra onde? Na mão do oleiro. O vaso não cai no chão, ele se quebra na mão. Podemos passar por dificuldades, angústias, aflições, problemas, mas se estamos nas mãos do Deus oleiro, então está tudo bem. Estarmos nas mãos de Deus é a coisa mais maravilhosa e gloriosa que possa existir na vida de um ser humano. Mas, meus irmãos, observem algo comigo aqui. Uma vez que Jeremias 18, versículos 1 a 6, estabelece um quadro comparativo entre o Deus oleiro e o Israel barro, como vimos sobejamente na noite de hoje. Isto significa que quando o profeta Jeremias desceu até a olaria e viu um vaso de barro ali se quebrando nas mãos do oleiro, Jeremias certamente entendeu a relação que havia naquele contexto entre a fragilidade do barro e a fragilidade do povo de Israel. Portanto, lembre-se de que vasos de barro se danificam, vasos de barro se deterioram, vasos de barro estragam, vasos de barro se quebram, vasos de barro racham, vasos de barro trincam, enfim, resumindo em uma única frase, vasos de barro são frágeis. Frágeis. E desse modo, se existe uma verdade da qual todo ser humano deve estar consciente, ou deveria estar consciente, essa verdade é a consciência da sua própria pequenez e da sua própria fragilidade. Meus irmãos, nós somos seres débeis, frágeis, efêmeros, finitos, pequenos e temporários. Nós somos seres absolutamente frágeis. E é importante entendermos que os personagens bíblicos têm esse tipo de consciência. Uma das coisas que todo cristão deveria ter, isso é para ontem, né? Qualquer ser humano, é claro, mas o cristão especialmente deveria ter uma consciência dessas. Qual é? Eu sou frágil. Eu sou frágil. Pode ser uma pessoa habilidosa, inteligente, ganhar bem, hoje ter muita saúde, e glória a Deus, ter conquistado muitas coisas. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Mas, a despeito disso tudo, nunca se esqueça de que você é frágil. A autoconsciência da nossa fragilidade é muito importante porque ela nos preserva, por exemplo, do orgulho, da arrogância, da presunção, da prepotência, daqueles chavões, daqueles clichês ridículos. Você sabe com quem está falando e aquelas coisas todas. Quando nós temos uma autoconsciência da própria fragilidade, as coisas mudam.
E os personagens bíblicos, em geral, têm esse tipo de consciência. Quer ver só? Eu vou dar alguns breves exemplos. Abraão, em Gênesis 18, 27, ele disse: Eu sou pó e cinza. Ele sabe que é frágil. Moisés, em Êxodo 3:11, perguntou: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quando Deus o comissiona, ele fala: Senhor, quem sou eu? Mais adiante, o salmista, no Salmo 103:14, ele declarou: Pois ele, ou seja, Deus, conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Davi, em 2 Samuel 7,18, ele questionou: Quem sou eu, Senhor Deus, e que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E por fim, Paulo, em 1 Timóteo 1,15, Paulo admitiu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Portanto, meu irmão, que nós jamais nos esqueçamos da nossa pequenez e da nossa fragilidade. Todos nós somos feitos de barro e, portanto, todos nós somos absolutamente frágeis. Às vezes eu digo para os irmãos, e é importante frisar aqui, não se esqueça que todo homem de Deus, antes de tudo, é homem, é barro, é frágil. Toda mulher de Deus, por mais que seja uma mulher de oração, antes de ser mulher de Deus, é uma mulher, é barro e, portanto, é frágil. Que Deus nos ajude na noite de hoje, para que nunca percamos de vista a consciência da nossa fragilidade humana. Por fim, em terceiro e último lugar, e caminhando para o final, Israel, por ser comparado ao barro, está nas mãos do Deus oleiro. Nós já falamos anteriormente sobre o Deus oleiro, que tem o Israel barro nas suas mãos, mas nessa ocasião, minutos atrás, quando nós falamos sobre isso, nós demos mais ênfase no Deus oleiro. Porém, agora eu gostaria de dar uma ênfase no Israel barro. Mas antes disso, leamos de novo Jeremias 18:6, parte B, que diz: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, assim como o vaso de barro, quando se quebrou, estava na mão do oleiro, como dissemos agora há pouco em Jeremias 18:4, e assim como o Israel barro está nas mãos do Deus oleiro, conforme Jeremias 18:6, parte B, que lemos, da mesma forma você e eu estamos nas mãos de Deus. E meus irmãos, como eu disse, a mão de Deus é o melhor lugar do mundo onde um servo de Deus, onde uma serva de Deus pode estar. Aliás, caminhando aqui de fato para o final, veja que coisa interessante. Tanto em 2 Samuel 24:14, como também no texto paralelo de 1 Crônicas 21:13, Davi sabiamente diz nesses dois textos que são paralelos, ele diz: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas que nas mãos dos homens eu não caia. Por isso, continuemos nas mãos de Deus, permaneçamos nas mãos de Deus, perseveremos nas mãos de Deus, porque não há outro lugar melhor no mundo onde eu e você possamos estar. Israel errava, pecava, transgredia, mas quando se quebra nas mãos de Deus. Deus não permite que caia no chão. Que Deus venha nos abençoar, meus irmãos. Deus venha cuidar de nós. E, portanto, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje, entre outras tantas coisas, nós aprendemos que o Deus oleiro é soberano. Mas também aprendemos que o Israel barro, como todos nós seres humanos, ele é frágil e nós somos também frágeis, débeis, pequenos, diminutos e assim por diante. Por isso, não confiemos, jamais confiemos em nós mesmos, na nossa intelectualidade, na nossa inteligência, na nossa espiritualidade e assim por diante, mas confiemos no Deus oleiro, que tem todas as coisas nas palmas das suas mãos, incluindo a minha vida e a sua vida também. E que a esse Deus, o Deus oleiro, seja dada a honra, a glória e o louvor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé?
Esse texto que nós lemos hoje, e sobre o qual nós trouxemos algumas breves meditações, algumas breves reflexões, é um texto que nos fala muito sobre Deus, o Deus oleiro, que cuida do barro, que molda o barro, que restaura o barro. Quando o vaso se quebra na mão, não joga fora, ele conserta aquele barro. É um Deus que restaura, um Deus restaurador, um Deus transformador. Mas, por outro lado, nós vimos também a profunda fragilidade do barro. E mais uma vez, meu irmão, eu insisto nesse ponto. Tomemos cuidado para não nos acharmos supercrentes. Personagens da Marvel Gospel ou da DC Comics Gospel, achando que temos capas, que temos fantasias ou algo do gênero, e que isso de uma forma mágica possa nos blindar contra os problemas do dia a dia. Não se esqueça que somos barro, não se esqueça de que somos frágeis. Por isso, meu irmão, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. O que eu estou dizendo para os irmãos, estou dizendo para mim. Que Deus nos ajude a dormirmos mais, a cuidarmos da nossa alimentação, de todas as demais coisas no nosso dia a dia, porque nós somos frágeis. Cuidado para não contar com muito de você, do seu corpo e assim por diante, por mais que possa um ou outro eventualmente ser mais jovem, mas cuidemos de nós. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz para ele: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perceba que, em primeiro lugar, Paulo diz: cuide de você e depois da doutrina. Porque se o Carlos morrer, que doutrina vai haver para o Carlos pregar e cuidar? Nenhuma. Se eu cuidar da doutrina, que é importante, é relevante, é absolutamente importante, mas se eu me esquecer de mim mesmo e ficar doente e morrer, que doutrina haverá para eu cuidar? Nenhuma. Então não se esqueça do conselho sábio de Paulo: tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Meu irmão, durma, coma bem, descanse, curta a sua família, ok? Obviamente, nunca se esqueça de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, dos valores de Deus, da eternidade. Nunca se esqueça. Mas cuide de você, da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde ministerial, psicológica. Cuide de você. E cuide também da doutrina. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque tu falastes várias coisas importantes ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, porque aprendemos essa verdade bíblica de que tu és o Deus oleiro, ou o Senhor mesmo é comparado a um oleiro, alguém que molda o barro, alguém que transforma o barro conforme a sua vontade, conforme o seu querer na sua palavra. Mas também aprendemos, por outro lado, que Israel, e não só Israel, mas todos nós, seres humanos, somos comparados ao barro. Mesmo porque dele nós viemos, porque conforme pregamos na noite de hoje, quando o Senhor forma o homem, o Senhor o forma do pó da terra, assim como um oleiro, por exemplo, faz com o barro. Todos nós somos barros nas suas mãos. Tu és o Deus oleiro. E como Deus oleiro, o Senhor é soberano no seu trato, na sua maneira de lidar com o barro. Eis-nos aqui nas suas mãos nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos molde conforme a sua palavra. Que o Senhor nos quebre conforme o teu querer, a fim de que sejamos recompostos, recriados, não de acordo com nós mesmos, não de acordo com a nossa falsa sabedoria, mas de acordo com a sua vontade expressa nas Escrituras Sagradas. Nos molde nessa noite, Senhor. Nos transforme. Ajude-nos a termos uma autoconsciência da nossa fragilidade. Ajude-nos a não avançarmos o farol vermelho em tantas circunstâncias da nossa vida, achando que não precisamos nunca dormir, não precisamos descansar, não precisamos ter boas horas e noites de sono. Nos ajude, Senhor, e eu te peço que o Senhor me ajude também, porque eu particularmente também preciso disso para a minha vida. Mas eu te peço que o Senhor ajude a sua igreja como um todo. Ajude-nos a termos uma consciência da nossa total, profunda e absoluta fragilidade e dependência de Ti, Senhor. O Senhor não depende de nós.
mas nós dependemos de Ti. E dependemos totalmente de Ti, do Seu cuidado, do Seu amor, da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu perdão. Ah, como nós precisamos de Ti, Senhor. Mas ajude-nos, como ajudastes a Jeremias, quando o Senhor ordenou-lhe para que ele descesse à olaria até a casa do oleiro e ali observasse o oleiro trabalhando. Jeremias não titubeou, não questionou, não negociou, não esbravejou, ele simplesmente desceu, ele simplesmente obedeceu à sua voz. Ah, Senhor, nos ajude a sermos crentes obedientes. Ajude-nos a não sermos crentes que de fachada queiram negociar a sua palavra e os seus valores. Ajude-nos a sermos obedientes. E às vezes isso é tão fácil, mas às vezes nós agimos de forma tão carnal que queremos mais obedecer à nossa própria vontade do que à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Preferimos às vezes seguir a nossa vontade, que é má, imperfeita e desagradável, do que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoe-nos nessa noite, Senhor. Ajude-nos a sermos flexíveis, para que o Senhor trate conosco dentro da liberdade que o Senhor quiser. Que o Senhor, Senhor, nos molde, nos mude, nos transforme. Que o Senhor recolha os nossos cacos. Talvez a vida de muitos aqui presentes nessa noite esteja em frangalhos, como vários cacos ali caídos, despedaçados. Que o Senhor nos reconstrua, que o Senhor nos reconstitua, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove, que o Senhor sopre sobre nós o Teu Espírito e que nós sejamos transformados pelo Senhor, pela Sua presença e pelo poder da Sua palavra, Senhor. Não queremos sair daqui os mesmos nessa noite. Queremos ser moldados. Queremos ser transformados conforme o seu querer, conforme a sua vontade para a nossa vida. Tu és o Deus oleiro, nós somos simples barros nas suas mãos. Nos molde, Senhor. Nós queremos fazer a sua vontade e não a nossa. Queremos cumprir a sua palavra e não a nossa. Queremos o teu querer e não o nosso querer. Porque o Senhor é soberano na maneira do Senhor agir. E nós queremos ser subservientes, sujeitos ao seu agir soberano na nossa vida. Obrigado por tudo. Fique conosco. E por favor nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.